Olá, meu povo, bom dia. Vim aqui estudar mais um pouquinho da palavra de Deus com você. E o verso que escolhi para hoje está em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 20 em diante, que fala o seguinte: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Um ponto principal que, falando de primícia, nos remete lá ao Velho Testamento, que falava assim: honra-me com as primícias da tua renda, ou seja, a primeira parte. Falando de ressurreição, esse verso está nos dizendo que Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro. Mas como assim? Se outros homens santos, eu vou explicar para vocês, morreram antes de Cristo. Por que ele é a primícia? Porque todos os outros que morreram, embora fossem homens santos, que a palavra santo significa separados, ou seja, foram separados por e para, por uma razão e para um propósito. Foram separados e viveram uma vida santa. Santificação e separação. Se você tem o costume de falar palavrão ou alguma coisa parecida, quando muda, você, em relação àquele pecado, você se santificou. Então, quando a gente se santifica, a gente se separa. Então, teve homens santos que foram separados. Por exemplo, Moisés foi considerado um homem santo, por quê? Porque se separou de tudo aquilo que atrapalhava o relacionamento dele com Deus e se uniu a ele para um propósito. Teve outros homens como Maria, José, enfim, todos esses homens são considerados santos. Embora sem Cristo jamais terão e jamais verão a ressurreição. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Somente ele viveu neste mundo, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou e nos deu a garantia da ressurreição e da vida eterna. Para isso, hoje, temos que fazer uma escolha na nossa vida. Qual é a escolha? Viver de acordo com o que Cristo viveu. Ele é nosso exemplo. Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo tinha garantia, tinha a sua garantia e garantia isso diante do público, que ele ensinava, que ele era um homem que vivia de acordo com o que Cristo pedia. Então, assim como a morte entrou por intermédio de Adão, entrou por intermédio de Cristo a ressurreição. E aí o verso finda dizendo: Cristo primeiro, né? E depois aqueles que seguem a Cristo ressuscitarão também e serão as primícias entre os mortos. A Bíblia fala de uma segunda ressurreição, mas não queira estar você nela. Nós iremos falar em outra mensagem. Mas o teor dessa mensagem, a razão pela qual estou falando para vocês é que tenha certeza de uma coisa: se escolher viver com Cristo e morrer com Cristo, você também ressuscitará com Ele. Amém? Como assim? Se eu morrer em Cristo, né? É a garantia de que eu acredito nele. E se eu viver com Cristo, é a certeza de que seu amor constrange o meu coração. E Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a honra e glória de Deus, porque o galardão já é garantido. Porque Cristo assim fez. Que Deus te abençoe nessa luta. É grande, é sofrimento, é sofrida, mas é a única que te traz a garantia da vida eterna. Amém?
Que o Senhor esteja convosco e com todos nós. Até um próximo vídeo.